Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? Vamos lá, vamos dar continuidade então aqui na leitura do Evangelho de Lucas. Nós estamos no capítulo 15 e ainda nada, né? Mateus, Marcos, aqui capítulo 15 para trás, nós não estamos vendo nenhuma orientação do Cristo para construir e ficar enfiado dentro de templos. Vamos ver aqui no capítulo 15 se tem alguma autorização, né? Para que isso seja feito. Até agora nós estamos vendo o quê? O Cristo, ele aos poucos mostrando para o povo que era um seguidor de Moisés, que aquele que quer ser seguidor de Moisés, que continue com a lei de Moisés. Agora, aquele que passasse a ser discípulo dele, agora está sendo apresentado para eles, né? Uma nova maneira, ou outra maneira, melhor dizendo, de se comportar perante o Criador. Tá certo? Vamos lá, vamos ler aqui o capítulo 15 de Lucas, então. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Sempre tem eles, né? Sempre tem os líderes religiosos. O povo estava se reunindo para escutar, né, os ensinamentos do Cristo. Mas os fariseus e os mestres da lei, ou seja, os líderes religiosos, sempre eles estavam ali também para criticar a Cristo. E disseram: este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa, e ao chegar reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. E eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, deixa eu só parar um minutinho aqui. Não, aqui eu quero trazer para vocês a observação de que Cristo aqui estava jogando, dizendo, através de parábolas, o ensinamento do reino do Criador, o verdadeiro Criador do céu e da terra. Tá certo? Princípios, normas e condutas daquele que quer ser discípulo do Cristo através de parábolas. Tanto no capítulo 15 quanto no capítulo 16, é repleto de parábolas que são autoexplicativas. Então a gente não vai perder muito tempo para explicar essas parábolas, tá certo? Pelo menos através da minha visão. Vamos lá, continuando. Então vamos lá, vamos repetir aqui. Então Jesus continuou o quê? Dizendo uma parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Verso 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, cheio de amor por aquele que fez bobagem, por aquele que estava perdido, né? Correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Deixa eu parar só um minutinho aqui. Será que nesta parábola
Eu não estou explicando, tá? Estou fazendo somente uma reflexão da parábola. Será que o pai agora, que o filho voltou, vai falar assim, nesta parábola, o Cristo na parábola vai falar assim, que o pai falou para o filho, filho, não tem problema que você pecou contra mim, contra o céu, faz o seguinte, agora você vai para casa, tomar banho, fazer a barba, colocar o terno, gravata e vamos para a igreja. Vamos para o templo. Vamos ver. O filho lhe disse, verso 21 ainda, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, vamos ser felizes. Vamos nos regalar na felicidade do meu filho que voltou. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar, e começaram a ficar felizes. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tem é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos. Nós tínhamos que amar, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Bom, capítulo 15 acabou aqui, né? Mais uma vez aqui o Cristo, através de parábola, ensinando que nós temos que amar, temos que ter compaixão. Por que o Cristo trouxe esta parábola? Porque tinha lá líderes religiosos dizendo, olha, esse homem come com pecadores, come com prostitutas, né? Resmungando com o Cristo, mas Cristo estava ali dizendo que agora, quem quiser realmente ser discípulo dele e do Criador do céu e da terra, era uma nova postura, não tinha que desprezar aqueles que, entre aspas, aos nossos olhos, tinham problemas, eram pecadores, porque nós também somos pecadores. E Cristo estava tentando ensinar a eles que todos carecem da misericórdia do Criador. Tá certo? Vamos lá. Por enquanto, mandar para templo, ser dizimista, né, ser ofertante, Cristo não está mandando ninguém aqui para o templo. Vamos lá. E nem construir templo. Lucas 16, vamos ver. Continuando aqui, Lucas 16, verso 1. Jesus disse aos seus discípulos, olha, não se esqueça, é tudo parábola, hein? O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou, que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo, e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse, tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhe digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes o recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. Assim, se vocês não forem dignos de confiança e lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas?
E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, olha só, os líderes religiosos que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Vamos lá, verso 15. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito valor entre homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar a sua entrada nele. Guardadores da lei, em particular guardadores do sábado, vocês dizem que a lei aqui não é a Torá, não é o Pentateuco. Cristo está dizendo para eles aqui, olha, tudo isso que vocês estão seguindo foi profetizado até João, até que João anunciasse a minha vinda, é isso que ele está dizendo. Agora vocês que querem ser discípulos do Criador verdadeiro da terra e céu e mar e tudo que neles há, agora a coisa mudou. É isso que o verso está dizendo. Compreende? É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Ele está dizendo o seguinte, olha, é mais fácil acontecer muitas coisas do que arrancar qualquer coisa da lei a qual vocês obedecem. Quem se divorciar da sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério, e o homem que se casar com uma mulher divorciada com seu marido estará cometendo adultério. Em outros evangelhos que nós já lemos, aqui é acerca do divórcio, tá? Nós já falamos alguma coisa sobre isso, tá bom? Havia um homem rico que se vestia de... Olha, continua agora as parábolas, tá certo? Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia num luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, e em vez disso os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Deixa eu parar só um minutinho aqui. É triste ver pessoas pegando parábolas do Cristo e querendo dizer que ali é literal, que Cristo está dizendo que existe um inferno, que as pessoas estão sendo atormentadas no inferno. Não. O Cristo, ele usa o quê? A cultura comum lá dos hebreus, e agora através de uma parábola dentro da cultura deles, para eles poderem enxergar o verdadeiro reino do Criador, tá certo? Isso não é literal, isso é uma parábola, tá certo? Porque lá está dizendo, e Jesus continuou o quê? Fazendo parábolas. Verso 24. Então chamou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que o ouçam. Olha só que nesta parábola, Cristo está dizendo o seguinte, olha, você está achando que essas pessoas podem ser socorridas? Eles têm quem? Moisés e os profetas. Ouçam eles. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Muito bem, meus queridos, paramos aqui no capítulo 17,
de Lucas, o Cristo ainda jogando parábolas para eles entenderem, porque tudo começou o Cristo sentado com pecadores, né, e coletores de impostos e tudo mais. E os fariseus disseram, nossa, esse homem come com essas pessoas. E o Cristo vem agora discorrendo através da visão de Lucas, parábolas para essas pessoas entenderem que não há problema, que o reino de Deus é para todos. Mas aqui, o Cristo, dentro das parábolas, está mandando alguém ir para templo, mesmo nas parábolas? Não. Está mandando construir templo? Não. Está pedindo que, sendo discípulo dele, tem que ser dizimista? Ofertante? Cantor? Pastor? Ancião, presbítero? Apóstolo? Está pedindo? Não, não está. Tá certo? Dá um like, se inscreva, aciona o sino e vamos esperar o próximo capítulo. Um abraço e até lá.